Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, tudo bem? Meu nome é Michele, eu trabalho na rede com educação inclusiva. A inclusão, ela pressupõe que todas as crianças e alunos tenham uma resposta regular, né? Uma resposta educativa no ambiente regular que lhes proporcione desenvolvimento das suas capacidades. Este princípio, né, ele vem expresso na Declaração de Salamanca, né, Unesco de 1994. Ao falar em inclusão, estamos de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos e também com a Constituição Federal de 1988, né, que apresentam direitos que devem se estender a todas as pessoas, sem exceção. Inclusão. A inclusão, ela não é só na escola. Ela tem que ser feita na família, no parque, nas festas, na igreja, em todos os espaços. Obrigada a todos e a todas que ficaram aqui, né, com a gente, escutando um pouco mais sobre esse assunto tão importante para toda a sociedade, né, que caminhamos cada vez mais para uma sociedade mais inclusiva. Olá, meus amores! O meu nome é Tia Yara, eu sou professora de Educação Infantil aqui de Goiânia. É a nossa cidade, você já aprendeu e já estudou sobre ela nas aulas anteriores, né? Legal! Olha só, hoje eu trouxe uma coisa bem diferente para vocês. Minha mão também tá diferente, né? Eu sei. Como é que tá a tua mãozinha aí? Tá limpa? Tá suja? E as unhas? Não dá pra tia ver a unha dela não, mas tá limpinha, não é? Eu sei que tá. Vocês estão vendo essa caixa aqui? Bem diferente. Tá, aqui vai acontecer uma coisa mágica. O que será que vai acontecer aqui? Uma história. Só que tem um porém. Não tem nenhum personagem, não tem nada acontecendo, né? Porque a gente precisa chamar. A gente vai chamar assim, ó. História! Tem que ser bem alto mesmo. Vamos chamar com tia? História! Eu não tô escutando você. Que foi? Você não tomou café ainda não? Não almoçou ainda? Não jantou ainda? Tá com fominha, é? Então eu vou contar até 3 e a gente vai gritar bem alto junto para a história aparecer. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! História! Era uma vez, porque toda história começa com era uma vez, né? A história do elefantinho. Olha como ele tá bonito aqui. E a porquinha. O elefantinho e a porquinha eram muito amigos. Eles brincavam quase todos os dias. Só que um dia o elefantinho chegou pra porquinha e falou o seguinte: Porquinha, hoje eu tenho uma brincadeira diferente pra nós dois. A porquinha, que era muito curiosa, logo perguntou: o que é, o que é, o que é? E aí ele falou: vamos brincar de bola? Olha só, eu trouxe a minha bola e ela é bem grande. Eu jogo a minha bola com as mãos. E aí você pega a bola com as mãos. Combinado? A porquinha logo aceitou a brincadeira. Yupi, vamos brincar de bola. Joga, 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 vai. Mas de repente apareceu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Uma cobra! Ai, tia morre de medo de cobra. Vocês também têm medo de cobra aí?
A cobrinha queria brincar também. E aí ela virou pro elefantinho e pra porquinho e perguntou: posso brincar também? O porquinho e o elefantinho não sabiam como iam fazer pra cobrinha brincar. Afinal, a cobrinha era toda diferente. Parecia uma linguiça, ó. Não tinha mão, não tinha pé, não tinha orelha, não tinha nada. E aí, a cobrinha olhou a cara de espanto dos dois e falou o seguinte: ué, vocês não querem brincar comigo? O elefantinho logo respondeu: não é isso, cobra. É que a gente tá brincando de bola. Eu jogo a bola com as mãos e a porquinha pega a bola com as mãos. Ah, eu entendi, falou a cobra. A porquinha então falou: você não tem mão, você não tem pé, como é que você que vai brincar com a gente? A cobrinha falou: eu não tenho mão, eu não tenho pé. Que cobra histérica! Ela começou a gritar. Ela gritava tão alto, tão alto, tão alto, que nem o elefante nem o porquinho sabiam mais o que fazer com ela. Quando menos esperaram, a cobrinha chegou pro porquinho e falou o seguinte. Ela olhou pro porquinho e falou o seguinte: eu assustei vocês, não é? Eu sei que eu não tenho mão, eu sei que eu não tenho pé, mas eu queria brincar. E aí a porquinha falou: ué, você sabe pegar a bola? Você consegue pegar a bola? Sei, mas eu posso tentar, falou a cobrinha. Então, o elefantinho e a porquinha tiveram uma ideia fantástica. O porquinho e o elefantinho tiveram uma ideia fantástica. Resolveram então pegar muitas bolas, porque uma bola só ia ser difícil para a cobrinha pegar. Mas se fossem muitas bolas, talvez ela conseguisse segurar alguma delas com o corpinho. Foi aí que eles começaram a jogar bolas na cobrinha. Ai, 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 ai. Cada bola que batia na cobrinha, a cobrinha dava um grito, porque aquilo estava machucando o corpinho da coitada. E resultado da ópera, ela não conseguiu pegar nenhuma bolinha. Coitada da cobrinha. Agora ela estava com o corpo todo machucado. O elefantinho e a porquinha perceberam que aquela ideia não tinha funcionado. E aí então eles pensaram: poxa, nossa ideia não funcionou. A cobra já estava toda machucada e toda triste também. Foi então que ela falou o seguinte: tudo bem, eu não deveria brincar com vocês. Eu não tenho mãozinha, eu não tenho perninha. A porquinha então saltou e disse: não, você é nossa amiga. E amigo a gente não deixa pra trás, a gente não deixa de lado. Todo mundo vai brincar junto. O elefante olhou com o olho bem arregalado assim e falou pra cobrinha: se preocupa não, ela tá tendo uma ideia. Verdade, a porquinha tava tendo uma ideia. Sabe qual foi a ideia que ela teve agora? Será que essa ideia que ela teve vai dar certo? Você quer descobrir? A porquinha falou assim: olha só. Que porquinha danada, contou em segredo. Mas sabe qual foi a ideia que ela teve? Fazer a cobra de bolinha. Foi assim que a cobrinha virou bolinha. Joga a cobra pra lá, joga a cobra pra cá. E jogando a cobra de um lado pro outro, eles resolveram o problema. E agora a cobrinha podia brincar com o elefantinho e com a porquinha sem precisar se preocupar, porque não tinha perninha nem tinha mãozinha. E eles viveram brincando a tarde inteira. Gostou da história? Legal, não é? E aí, o que acontecia nessa história, hein?
Por que que a cobrinha não podia brincar com o elefantinho e com a porquinha? Isso, porque ela não tinha mãozinha, a cobra não tinha pé, a cobra não tinha mão. Por isso que ela não podia brincar. Mas o porquinho e o elefantinho resolveram o problema. Porque a gente precisa brincar com todo mundo. Não interessa se o coleguinha não tem força, se ele é pequeno, se o seu irmãozinho é mais novo, se ele não sabe a brincadeira. Aí a gente ensina. Ou então a gente inventa uma brincadeira nova para todo mundo brincar junto. Você sabia? Existem pessoas diferentes em todos os lugares e que falam diferentes também. Você sabia que existem pessoas que falam com as mãos? Tem gente que fala com as mãos. O nome disso é Libras. É uma linguagem brasileira de sinais. É Libras. Nunca ouviu falar? Mas eu tenho certeza que você já fez alguns sinais sem ainda saber o que é. Quer ver? Tia vai mostrar alguns sinais para vocês, tá bom? E aí vocês me dizem com o que se parece, tá certo? Primeiro sinal. O que é que parece isso aqui? Isso, uma casa! Muito bem! Parece também com o teto da nossa escola, não é? Tia vai fazer de novo, ó. Que legal! Esse é o nosso primeiro sinal, tá? Casa. O segundo eu sei que você faz muito, tia Yara faz muito. Muito, muito, muito mesmo. É assim, ó. O que é isso aqui? Eu escutei! É comer! Isso aqui, ó. Quando a gente tá com muita fominha, a gente faz isso aqui, né? A gente não faz esse sinal? Você não faz esse sinal? Tia também faz. Primeiro sinal, casa. E o segundo, comer. Muito bem. Terceiro sinal agora. Preparado? Sim? Ok. O que é isso aqui? Não, muito bem. Isso a mãe da gente diz direto, né? Não pode, não vai. Não é? A minha também diz muitas vezes o nome desse sinal. E isso é um sinal de Libras. Ó que legal. Não. Casa. Casa de tia tá bem bonita aqui, ó. Comer. Não. Quarto sinal agora. Preparados? Isso aqui também é um sinal em Libras. Que é isso aqui? O que é que tia tá dando pra vocês? Tchau. Então dá um tchau bem bonito aí pra tia. Tchau. Dá um tchau pra história também. Tchau. Esses 4 sinais que tia ensinou pra vocês. Casa, comer, não e tchau. Vocês vão fazer bem bonito pra mamãe, tá bom? E aí pede pra ela gravar um vídeo, coloca lá no grupo do WhatsApp. Tia tá ansiosa pra ver você arrasando nas Libras. Cheiro. Tchau. Olá, pessoal. Sou Maria Emília Vicente, sou professora da Escola Municipal Adélia Carneiro Pedrosa, localizada em Povoação de São Lourenço. Estamos aqui para mais um dia de videoaula e eu irei falar com vocês mais um pouco sobre inclusão social. Temos aqui uma imagem onde tem aqui, somos todos iguais na diferença. Como, professora? Somos todos iguais na diferença. Quando a gente olha para essa imagem daqui, a gente vê várias pessoas dadas as mãos, mas a gente vê que são todas diferentes. A gente tem um índio, a gente tem uma pessoa cega, a gente tem um cadeirante, a gente tem uma pessoa gordinha, a gente tem uma pessoa magrinha, a gente tem uma pessoa alta, a gente tem uma pessoa mais baixa. E é aí que a gente vê a diferença entre uma pessoa e outra. Mas nós somos iguais. E por que, professora, nós somos iguais? Porque somos seres humanos, mas fisicamente somos diferentes. Você olha aqui agora para essa outra imagem. É uma imagem de uma sala de aula, tem o professor. E quando a gente olha para essa imagem aí, vê o professor junto com vários alunos e a gente vê que é uma variedade de diferenças entre os coleguinhas. Vejam só, prestem bem atenção nessa imagem.
Olha, a gente tem uma coleguinha que é cega, ela está ali com a varinha, está de óculos. A gente tem uma coleguinha que ela é cadeirante. A gente tem colegas negros, a gente tem colegas brancos, a gente tem colegas magros, a gente tem colegas gordos. E assim é a diferença. E assim a gente trabalha a inclusão. Como assim, professora, a inclusão? Porque nós temos que ser coleguinhas um do outro, independente de sua condição física. Não importa a sua condição física, o que importa é que é um ser humano e que a gente tem que abraçar, a gente tem que acolher do jeito que eles são. A gente não pode excluir, não pode deixar aquele coleguinha que é diferente de nós, porque é cadeirante ou porque é cego, e deixar lá ele no cantinho. Não, a gente tem que trazer ele para junto da gente, tá, gente? No Brasil, a gente tem no Brasil uma lei brasileira de inclusão. Como assim, professora? Uma lei brasileira de inclusão? Sim. É a lei, é aquela lei que ela vai promover. Promover o quê? Ela vai assegurar os direitos de igualdade e liberdade à pessoa com deficiência. E essa lei, ela é uma lei brasileira, porque ela acolhe, ela assegura os coleguinhas de vocês, as pessoas que são diferentes. E lembrando, como são as pessoas diferentes? São aquelas pessoas portadoras de deficiência. Ou ela é cega, ou ela é cadeirante, tá? São essas diferenças. E essa lei brasileira de inclusão, ela acolhe para que nós sejamos iguais nos direitos, sejamos iguais nas liberdades fundamentais. E o número dessa lei é a lei número 13.146 do ano de 2015. Tá? Eu estou falando dessa lei porque ela é muito importante para o nosso país, ela é muito importante para nós, para que todos sejam acolhidos. Olha aí, todo mundo é acolhido, independente de cor, de raça, de gênero, o seu físico, certo? Todo mundo é acolhido por essa lei. E aí a gente vê nessa imagem vários coleguinhas, todo mundo junto, um acolhendo o outro, porque nós não podemos deixar ninguém excluído da sociedade. A gente não pode deixar ninguém excluído em nossa sala de aula. E mesmo em nossa vizinhança, a gente tem que acolher e aceitar a todos como são. Olha aí, uma bela atitude. Quando a gente olha para essa imagem, o que é que vocês veem nessa imagem? Eu olho para essa imagem, eu vejo um monte de crianças brincando. E há uma diferença nessa brincadeira. E qual é a diferença que você vê nessa brincadeira? A gente vê várias crianças, tem uma pessoa que é cadeirante e simplesmente elas estão acolhendo. Elas não deixaram a coleguinha fora da brincadeira. Elas fizeram uma brincadeira para que ela, mesmo que seja cadeirante, ela pudesse participar. E isso é a inclusão das pessoas que são diferentes de nós. É a gente incluir, é a gente ter atitudes de acolhimento, é você olhar. Não só é você ter o amor, é você ter a atitude de fazer a mudança junto com um grupo e acolher aquele coleguinha que é diferente de você. Agora eu vou falar para vocês um pouco dos Jogos Paralímpicos. Jogos Paralímpicos, professora? Será que um cego pode participar de jogos? Será que um cadeirante pode participar de jogos? Será, professora, que pode? Pode sim. E os jogos para pessoas portadores de alguma deficiência são os Jogos Paralímpicos. Jogos Paralímpicos
é para pessoas portadoras de deficiências. E quais são aquelas pessoas portadoras de deficiências? Pessoas cegas, pessoas cadeirantes, não é isso? Pessoas que perderam um membro ou um braço, ou já nasceram com um braço pequeno, pessoas que muitas vezes acontece um acidente, aí perdem uma perna. Aí é pessoa portadora de deficiência. E os Jogos Paralímpicos ajudam tanto essas pessoas portadoras de deficiências. Levanta a autoestima, porque são nesses jogos que as pessoas portadoras de deficiências vão mostrar suas capacidades, vão mostrar suas habilidades de como jogar, de como participar do atletismo, de como participar de um futebol, de como participar de várias modalidades que existem nos Jogos Paralímpicos, e eles ganham até medalhas de ouro, tá? De ouro, de prata, de bronze. Temos várias pessoas brasileiras portadoras de deficiências que fazem parte desses Jogos Paralímpicos. É um evento grandioso, é um evento que acolhe, que inclui essas pessoas portadoras de deficiência, tá? Rio 2016. Rio 2016, sim. Por que vou falar do Rio 2016? Porque foi no ano de 2016, na Olimpíada passada, que aconteceu os Jogos Paralímpicos no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Exatamente aqui no nosso país. Foi aqui no Brasil, Rio 2016, onde aconteceram os Jogos Paralímpicos. Olha aí, observem bem a imagem. Natação, a modalidade natação. A gente vê ali, ó, que a coleguinha, ela tem um braço perfeito, o outro braço não é perfeito, mas ela mostra a sua capacidade de nadar. Não é porque a gente tem uma deficiência que a gente não tem uma capacidade, não tem uma habilidade. Temos sim capacidade, sim, temos sim habilidade, sim, de forma diferente, mas temos sim. E temos aí, está mostrando aí a natação de um dos Jogos Paralímpicos. Olha aqui, ó, no atletismo, aqui, olha aí, ó. O rapaz aí, ele tem uma perna perfeita, não tem a outra. Fez uma adaptação, é uma pessoa deficiente, mas está mostrando que ele é capaz, que mesmo com uma perna e a outra adaptada, ele consegue mostrar que é capaz de participar dos jogos. Está vendo que mesmo diferente, cada um tem sua habilidade, cada um tem a sua capacidade. Olha aí, outra imagem. E essa imagem aí mostra o futebol. Será que o futebol só é para Neymar, Messi, para outros jogadores que vocês conhecem, bons? Não, a gente também tem, olha aí, futebol para pessoas cegas. Professora, aí pode jogar futebol? Como é que vão ver a bola para poder jogar? É porque é uma bola, gente, é uma bola diferente, é uma bola que ela faz o barulho e através da audição eles conseguem perceber qual direção a bola está indo e conseguem sim mostrar sua habilidade no jogo de futebol. Estão vendo que pessoas assim, eles podem mostrar capacidade e eles mostram, e é nesses jogos que eles se realizam, onde eles mostram tudo o que eles sabem de bom e de capaz, mesmo na sua diferença. Ok, visibilidade ao esporte paralímpico, porque é no esporte paralímpico onde acolhe, onde inclui as pessoas portadoras de deficiência. São aí onde eles realizam suas capacidades e habilidades. É onde eles mostram que são capazes. Eles se tornam felizes. Eles realizam os sonhos de vocês. Ou seja, o sonho deles. E quando eu digo de vocês, é porque vocês que são normais, quando assistem a algum jogo que é de uma pessoa que é portadora de deficiência, também se torna feliz de ver que aquele seu coleguinha, que aquele seu amigo, mesmo sendo diferente, portando alguma diferença
ou não, alguma deficiência ou não, ele mostra que é capaz e alcança um objetivo. Agora, eu vou passar um videozinho. É 1 minuto. E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesse vídeo. Que aí vocês vão ver como é uma ação, como é o olhar acolhedor. E é onde é que a gente vê uma atitude de inclusão. É nesse videozinho que vocês vão assistir, tá? Vejam como os coleguinhas, eles vão fazer, eles vão acolher o seu colega que é portador de uma deficiência, ele é cadeirante, mas eles olham, eles têm aquele olhar com carinho. E além de ter o olhar com carinho, eles têm uma atitude. E vocês, olhando o vídeo, vão olhar a atitude que os coleguinhas tiveram para tornar o seu colega, que é portador de deficiência, tornar ele feliz e incluir ele na brincadeira dele, certo? Porque é isso que a gente quer. É que além do olhar, você tenha a atitude de incluir os seus coleguinhas que são portadores de deficiência. Pronto, vocês assistiram. Eu tenho certeza que vocês compreenderam. Eu tenho certeza que vocês ficaram felizes daquele coleguinha informar o grupo que estava tendo um coleguinha com deficiência, mas que ele queria participar da brincadeira e não podia participar. E ele adaptou, eles adaptaram a brincadeira para que ele pudesse brincar também. E a atividade que eu deixo para vocês é uma atitude de vocês. Como vocês vão olhar agora para o seu colega que é deficiente? Como você vai agir para os seus coleguinhas que é portador de alguma deficiência? Não é para deixar ele excluído, não, tá? A atividade que eu quero que vocês façam é mudar a visão e incluir todos os seus coleguinhas que é portador de deficiência, eles estejam junto a vocês, brincando com vocês. Se for uma brincadeira que ele não possa, que vocês possam adaptar, que vocês possam mudar para que a inclusão deles sejam feitas, não só em brincadeira, mas também na vizinhança, em sala de aula, e em qualquer um lugar que vocês forem e vocês verem algum coleguinha que é portador de deficiência está precisando de uma inclusão, não esqueça, acolham todos eles. E aqui eu termino a minha aula de hoje. Olá, eu sou a professora Giovana Soares, sou professora de inglês da Rede Municipal de Goiânia. Quero mostrar para vocês, quero falar para vocês, os alunos que estão me ouvindo, como eu estou hoje, tá bom? Eu estou vestida de calça jeans, de blusa jeans, eu sou baixinha, branca, tenho cabelo castanho escuro, cabelo médio, tá? Por que eu comecei minha aula assim? Hoje nós vamos falar sobre inclusão social no Brasil. Vocês viram que eu comecei minha aula me descrevendo. Por quê? Existem muitos alunos que só
escutam, eles não podem me ver. Então, hoje a gente vai descobrir um pouco como é que começou essa história de inclusão no Brasil. Então, você sabe como surgiu o movimento de inclusão no Brasil? Vamos descobrir? O movimento de inclusão surgiu no Brasil no final da década de 80, sendo incrementado em 90, enquanto em outros países já existia desde a década de 50. Quer dizer que o Brasil estava um pouquinho atrasado para começar a falar em inclusão aqui no Brasil. Tá? Então, o que visava essa parte de inclusão? Garantir que todos frequentassem a sala de aula. Então, os seus amiguinhos, todos poderiam participar. A inclusão, ela deu direito a todos frequentarem a escola regular. Então, todos os nossos coleguinhas, né, poderiam estar na escola comum. Porque, apesar de eles serem diferentes, nós somos todos iguais e todos podem fazer parte da sociedade. Então, agora, vamos falar um pouquinho de história, só para vocês entenderem como tudo começou aqui no Brasil. Então, vamos recapitular um pouco da história. A gente vai voltar lá para a Idade Média. Muito tempo, hein? Nossa! Vocês não devem nem saber quando era a Idade Média, mas quando a gente estuda história, a gente ouve falar da Idade Média. Na Idade Média, essas pessoas que tinham deficiência, com deficiência, né, era muito terrível para elas. Por quê? O que acontecia? Elas eram exterminadas, elas tinham que ser mortas. Já pensou que horrível o que acontecia com essas pessoas? Existiam muitos mitos, né, nessa época. Então, elas eram mortas. Eles achavam que quando essas pessoas nasciam com qualquer tipo de deficiência, elas não poderiam existir. Mas que terrível, né? Ainda bem que acabou. E aí veio o século XIX. O século XIX, né, quando uma pessoa tinha alguma deficiência, ela era excluída da sociedade. Então, era ignorada totalmente, discriminada. E as pessoas olhavam para ela e diziam como se não houvesse ninguém ali. Aí veio, a partir de 1910, tá? Aí veio essa palavra bem difícil que está aí, tá? Talvez vocês nunca escutaram falar, segregação. O que é essa palavra, professora? A palavra segregação significa separação e isolamento. Então, o que acontecia? As pessoas que nasciam com deficiência física ou qualquer outro tipo de deficiência, elas eram isoladas da sociedade, afastadas da sociedade. Então, elas iam para algum tipo de casa, de asilo, e eram cuidadas lá, né? E, dessa forma, também era um jeito de discriminar a pessoa, porque ela não estava inclusa na sociedade. E aí, a partir de 1940, começou o termo que chama integração. Então, essas pessoas começaram a ser integradas na sociedade. Já começou a mudar o pensamento, a visão das pessoas, né? Porque é importante nós termos essas pessoas na sociedade. Você já pensou em alguém da sua família, seu irmão, seu tio, seu pai, sua mãe, ou até um colega que você conhece que tem alguma deficiência, não fazer parte da sociedade, do seu convívio de família? Muito difícil, né? Então, a partir de 1940, começou esse termo integração. E aí surgiu vários outros termos, leis, né, durante todo esse período. E a partir de 2015, né, veio o termo inclusão. Então, como é que aconteceu no Brasil? A gente vai voltar lá para 1857. Né, a Lei 839. Para quem não sabe o que é a lei é a mesma coisa de uma ordem. Lembra que em casa a mamãe dá uma ordem, o papai dá uma ordem, na escola, né, você pode fazer isso ou você pode fazer isso. Então, a lei, ela diz o que você pode fazer, o que você não pode, os seus direitos e os seus deveres, certo? Então, Dom Pedro II, já ouviram falar, né, de Dom Pedro II? Ele, em 1857, ele fundou o Instituto de Surdos Mudos, que depois, né, foi renomeado como Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Essa foto que vocês estão vendo aí, né, de um prédio bem antigo, né, de 1857. E a partir desse advento, né, em 1951, foi criado, né, a Língua Brasileira dos Sinais. E
com isso, o movimento só foi aumentando e foram acontecendo novas mobilizações, novos projetos, até chegar os dias atuais. Então, pessoal, não vou falar de todas as leis e tudo que aconteceu durante todo esse tempo, né? Eu falei da primeira lei, né, de 1857, que fundou o Instituto de Surdos Mudos, né? E em 2015 foi sancionada a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. Então, que chama Lei Brasileira de Inclusão, porque agora todos os que têm qualquer tipo de deficiência, eles vão ter direitos na nossa sociedade. O que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência faz? O que muda no Brasil? Certo? Então, eu sei que vocês estão vendo esses símbolos aí. Vocês já viram em algum lugar? Com certeza, né? Principalmente o primeiro ali, né? Quando a gente vai em algum lugar, no estacionamento, está lá no chão, que é uma vaga exclusiva para pessoas com deficiência física. Né? Então, esses são alguns símbolos, né? Ícones, né? Então, a primeira coisa, né? Essas pessoas, elas tinham o direito de ter um cadastro de inclusão. Né? E outras coisas, atendimento. Tenho certeza que quando você chega em algum lugar, tem lá, né, o ícone e vai ter lá as prioridades. E as pessoas com alguma deficiência, elas têm prioridade de atendimento. Então, a lei brasileira, né, ela deu prioridade para essas pessoas. Então, não só as gestantes ou idosos, mas as pessoas com alguma deficiência física. Outra coisa também muito importante, né? Quando se tem um concurso ou uma empresa abre uma vaga de emprego, né, a lei garante que uma porcentagem dessas vagas, certo, vá para essas pessoas. Então, a oportunidade para que elas ingressem no mercado de trabalho, elas entrem no mercado de trabalho, certo? Outra coisa, minha gente, pense aí na sua cidade. Pensa aí aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, até que a gente tem muita acessibilidade. O que é isso? Quem lembra quando você chega no banco, no supermercado, tem uma rampazinha para a pessoa com deficiência física poder subir com a sua cadeira de rodas. Então, isso é um direito da pessoa com deficiência. Né? Então, aqui em Goiânia, a gente tem muitos lugares, né? Se você pensar um pouquinho aí, que tem esse tipo de acessibilidade, tá certo? Mas existem muitos lugares que ainda não tem isso, e é um direito, certo? E nós, como cidadãos, temos que também promover isso para as pessoas. Você já pensou, né, se você fosse morar num prédio de 3 andares, não é um prédio muito grande, e só tivesse escada, como é que a pessoa ia lá para o 3º andar? Então, isso é importante, ter acessibilidade. As cidades, nas calçadas, né, tem que ter esse tipo de acessibilidade para que as pessoas passem, né, evitar batentes, ou ter lugar que tenha as rampas, lugar para segurar. Tudo isso é importante. Os banheiros, né, alguns lugares já existem. Então, tudo isso está incluso na lei. Porque você imagina como é que essas pessoas viviam antes. Era muito difícil, porque elas podem fazer tudo o que elas quiserem. É só ter os meios, é só a gente possibilitar que elas consigam. Né? Então, por isso que a lei foi criada para que toda a sociedade pudesse se envolver e poder fazer as coisas para que elas aconteçam, certo? Vocês têm aí, né, 3 ícones, né, de acessibilidade. Né? Esse de 1969, que é o mais conhecido e o mais usado. Em 2013, eles mudaram. E, a partir de 2015, né, quando a lei foi sancionada, né, entrou em vigor, começaram a usar esse novo ícone. Bem, vocês devem estar pensando aí onde vocês moram, né? Se é aqui em Goiânia, se é no distrito, né? Em algum lugar, os lugares que vocês vão, se tem essa acessibilidade com as pessoas com deficiência. Né? Então, pensar aí no supermercado, no mercado, nas calçadas, né? Acontece? Não muito, né? Então, né, como a gente vê aí nesse slide, né,
Alguns estudos apontam que há um problema de quê? De exclusão social no Brasil. Em vez de inclusão, exclusão. Certo? Por quê? Ainda há muitos lugares que não têm essa acessibilidade, que deveria ter. Né? Então, criar uma rampazinha, ajudar as pessoas, porque elas podem, minha gente, viver em sociedade da forma delas. Certo? Então, não só a lei, né, mas também existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E tem o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tudo isso foi criado para que possa ajudar, para que as coisas aconteçam aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. O que o Plano Nacional e a lei garante para todas as pessoas com alguma deficiência? A primeira coisa é trabalho e emprego. Então, todas as empresas, todos os concursos, elas têm que oferecer vagas para pessoas com deficiência. Outra coisa também que é direito do deficiente, tá? É óteses e próteses. O que é isso, professora? Então, existem alguns lugares, algumas instituições que elas têm, fazem cadeira de roda, elas fazem prótese para a perna, para o braço, né? Então, existem essas instituições, né? Algumas governamentais e outras não governamentais. Okay? Habilidade acessível, a gente já está falando sobre isso, né? Algumas vezes, né? Sobre a calçada, sobre o prédio, né? Ter acessibilidade. Transporte e entorno acessíveis. Então, assim, aqui não muito, né? Você vai ver que os ônibus, eles têm acessibilidade. Tem um elevador para que a pessoa possa subir, certo? A escola também, minha gente. A escola tem que ser um ambiente acessível para os colegas, para que eles possam se sentir acolhidos, certo? Existe também o Programa Nacional de Direitos Humanos. Conforme dados do IBGE de 2010, que foi o último censo que houve no Brasil, havia no Brasil 60 milhões de crianças e adolescentes. Nossa, 60 milhões, eu não consigo nem calcular, vocês conseguem? E 23,5 milhões de idosos, certo? Nós também tínhamos povos indígenas, que eram 896 mil pessoas em 305 etnias e 274 idiomas. Sabia que no Brasil só não temos a língua portuguesa como idioma, nós também temos a língua, os idiomas indígenas. Somado a isso, né, tinha 2.400 comunidades quilombolas e mais de 45 milhões de pessoas com deficiência, as quais estão presentes em todos esses grupos. Então, em todos esses grupos de pessoas, então, você vai ter idosos com deficiência, crianças, adolescentes, indígenas, quilombolas, certo? Tem pessoas com deficiências nessas comunidades. Vamos entender melhor em números agora? Falei em números bem altos, né? É difícil calcular e pensar. Né? Então, vamos pensar, se o Brasil tivesse apenas 100 pessoas. 100 pessoas é fácil, não é? Às vezes, na nossa família, se a gente tiver uma família grande, 100 pessoas, numa festa a gente já consegue colocar 100 pessoas, não é isso? Então, vamos pensar, se o Brasil só tivesse 100 pessoas, como é que seria? Né? Então, vamos pensar, ó, vejam aí, 19 pessoas, elas teriam alguma dificuldade de enxergar, certo? E 3 dessas pessoas, elas teriam deficiência visual. Por quê? Existem pessoas, né, que têm alguma dificuldade de enxergar, têm baixa visão, certo? 7 teriam dificuldade de caminhar ou subir degraus, né, alguma deficiência motora, certo? Então, tem pessoas que não estão na cadeira de roda, mas ela tem alguma deficiência motora, alguma coisa que ela não pode subir um degrau, certo? Então, ela também está nesses dados aí. 5 pessoas com dificuldade para ouvir. E uma dessas pessoas teria deficiência auditiva. Não ouviria nada, certo? E uma com deficiência mental ou intelectual. Então, vamos aí, vamos fazer a soma para pensar. O Brasil só tem 100 pessoas, eu faço de conta, tá? 100 pessoas. Vamos somar?
Tomaram? Olha aí. 32 pessoas das 100 teriam algum tipo de deficiência no Brasil. Entenderam agora, minha gente? Então, vocês estão vendo que é uma população muito grande no Brasil. E todas essas pessoas, elas fazem parte do nosso convívio. Ela é o nosso próximo, ela está na nossa comunidade. E nós todos devemos incluí-las no nosso convívio, fazendo o que a lei diz, certo? É a nossa parte, a parte do governo, a parte de todos nós. Então, vamos entender quais são essas deficiências. Então, vocês estão vendo aí alguns dados, né? Então, existe a deficiência física, a baixa visão, a deficiência auditiva, a cegueira, a surdez, a deficiência intelectual, a deficiência múltipla, que seria pessoas que têm várias deficiências, e a surdo-cegueira. Então, vocês estão vendo aí, né, na nossa pizza, aí que está dividindo, né? Pizza, né? Lembrou comida, né? Então, vocês estão vendo aí que nós temos um percentual mais alto para as pessoas que têm deficiência física. Depois, baixa visão. E assim sucessivamente, certo? O que acontece, minha gente, meus alunos queridos? Vocês acham que tudo isso no Brasil acontece? Né? Nem sempre, né? Nem sempre as leis são cumpridas e os direitos da pessoa com deficiência. Né? Então, no Brasil, milhares de pessoas com deficiências são excluídas da comunidade. Então, você pode pensar, até perto de você pode ter uma pessoa que é excluída da comunidade, que a calçada não é apropriada para que ela possa andar com a sua cadeira de rodas, ou algum mercado que tem perto que ela não pode ir comprar, ela tem que pedir para uma pessoa. Então, no Brasil, acontece isso. Ainda não é um país que cumpre a lei na sua integralidade. Como vocês viram, né? Então, o que acontece? Se a lei não é cumprida, não há no Brasil nenhuma cidade que seja plenamente acessível. Não existe ainda, mas vai existir. Então, tem aí uma charge, né? Vocês estão vendo aí uma pessoa, né, com deficiência física que está na frente do banco e o guarda, senhor, pode entrar, mas a sua cadeira de rodas fica aí fora. Então, né, a gente sabe, graças a Deus aqui na nossa cidade não acontece isso, né? Todos os bancos aqui têm acessibilidade, certo? Mas existem algumas cidades no Brasil que ainda não acontece isso, e é muito sério. Como nós podemos ajudar? Primeira coisa que a gente tem que fazer é conscientizar todas as pessoas ao nosso redor. Vocês sabiam que existe um mês aqui no Brasil que é só para a gente lutar pela inclusão social? Sim, é setembro, que é chamado Setembro Verde. Nesse mês, claro, setembro tem outras mobilizações também, mas é também o mês oficial da luta pela inclusão social. Então, eu e você que está aí na sua casa, com seu papai, com a sua mamãe, com seus irmãos, seus tios, tem que olhar para a pessoa com deficiência e pensar que ela faz parte da nossa sociedade. E vamos mobilizar para que as coisas aconteçam na nossa rua, na nossa cidade, no nosso estado. Então, vamos nos mover para que essas pessoas possam se sentir partes da nossa sociedade. Vamos facilitar elas. E, para encerrar a minha aula de hoje, né, eu queria falar essa frase que diz que incluir significa promover e reconhecer o potencial inerente a todo ser humano em sua maior expressão, que é a diferença. Ele é diferente, mas tem um grande potencial. Né? Vamos ver algumas fotos. Vocês estão vendo? Eles podem participar da sociedade normalmente. Né? Agora, nas Olimpíadas, né, que esse ano é o ano das Olimpíadas, a gente vai ter aqui os Jogos Paralímpicos, né, que eles participam de várias modalidades, normalmente ganham suas medalhas. Eles podem estar na escola, no mercado de trabalho, em todos os lugares da nossa sociedade. Nós só temos que fazer a nossa parte. Então, pessoal, vocês entenderam como aconteceu a inclusão no Brasil?
certo? Então, nós temos ainda que melhorar um pouquinho, tá? Por hoje, estamos terminando a nossa aula. Tchau! Tenha uma boa semana.